Boa tarde, senhora deputada Tia Ju, que preside essa sessão. Boa tarde, senhores deputados presentes, funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Eu queria trazer dois temas à discussão nessa sessão de hoje. Primeiro, secundar as palavras do nosso líder, deputado Luiz Paulo, com relação aos temas preocupantes que hoje chegam de Brasília. Parece que o Brasil virou um grande trem fantasma. A cada curva nós temos um susto novo. E as notícias que vêm de Brasília são notícias muito preocupantes porque afetam a toda a população brasileira e a todos os estados da Federação. Notícias de envolvimentos de altas autoridades da República com malfeitos, notícias de tentativa de obstrução da Justiça, notícias, inclusive, que parecem implicar os mais altos escalões do governo federal. Isso tudo é muito preocupante porque atinge o Brasil num momento de paralisia, atinge o Brasil no momento em que a sociedade brasileira precisa caminhar para frente e parece que os fatos não permitem que o Brasil avance. E nós temos que, efetivamente, nós do PSDB, temos uma visão de Brasil, uma visão diferente do que está aí, e é importante que a população brasileira esteja muito atenta, pois mudanças são necessárias, claro, dentro da ordem constitucional, para que o nosso país possa seguir adiante. Registrar aqui a preocupação do Estado do Rio de Janeiro e de sua população com o agravamento da situação que se vive em Brasília hoje, com o governo federal enfrentando gravíssimas denúncias, uma paralisia absoluta, praticamente de todos os ministérios, o que afeta gravemente o dia a dia da nossa população, numa economia em queda, numa situação de preocupação com o aumento do desemprego e, principalmente, um grande desassossego das famílias brasileiras com a volta da inflação e com a deterioração da situação político-econômica do nosso país. E lembrar à população brasileira que existe um norte, que existe uma direção e que o nosso partido tem sido extremamente firme no Congresso Nacional para apontar as preocupações e, mais do que isso, para discutir com a sociedade brasileira saídas para esse momento de grande dificuldade que aflige o nosso país. Queria trazer um outro tema, deputado Eliomar Coelho, que diz respeito à nossa cidade do Rio de Janeiro. Nós vivemos nessa semana, primeira semana de março, chuvas torrenciais em várias regiões do estado, inclusive na nossa cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho uma preocupação enorme com a questão da drenagem urbana. Sei da importância da drenagem urbana para que a gente possa manter a nossa cidade circulando e os nossos cidadãos e as suas residências a salvo de cheias e de alagamentos. Tivemos uma péssima notícia essa semana, com pouco tempo de chuva intensa, várias regiões da cidade com as suas vias alagadas. A drenagem urbana não se cuida da noite para o dia. É um trabalho que tem que ser feito todos os dias, durante todo o ano. Eu, como secretário de Conservação do município do Rio de Janeiro, criei um programa de manutenção permanente da drenagem urbana, que parece, infelizmente, que não está tendo continuidade. Cuidar da drenagem urbana exige muito esforço e muito trabalho. Nós temos gente capacitada na Secretaria de Conservação e também na Conlurb. Porém, acredito que falte uma coordenação e uma prioridade. E a outra preocupação é com relação à dragagem dos nossos rios que cruzam a cidade, pois se ela não é feita de maneira regular, graves problemas podem causar. Então, do alto dessa tribuna, queria fazer um alertamento, solicitar à Prefeitura do Rio que reforce a drenagem urbana. O mês de março e o mês de abril ainda está sujeitos a fortes chuvas e nós não queremos que os nossos cidadãos passem por desconfortos, dissabores menores do ponto de vista do trânsito ou maiores com perda de patrimônio e com perda de residência. E é importante lembrar, a drenagem urbana do verão que vem tem que começar também hoje, porque não adianta apenas trabalhar depois que o problema existe. Isso exige planejamento, exige foco e, principalmente, exige responsabilidade. Às vezes, o que está embaixo da terra, as pessoas não ligam ou não veem, mas se não existe uma diligência, uma prioridade com relação a esse tema, nós vamos ter problemas e nós estamos muito preocupados porque ainda temos algumas semanas
no período de chuvas, e o exemplo que nós tivemos essa semana foi muito ruim. Temos problemas na drenagem da cidade do Rio de Janeiro que precisam ser endereçados imediatamente. Temos gente muito boa, mas a corte e o contingenciamento de alguns recursos gera uma preocupação, deputados, porque não se pode brincar, não se pode economizar com o que é fundamental, que é a segurança da cidade, a segurança da nossa população no momento de chuvas e também com a possibilidade de manter a cidade circulando sem causar o inconveniente gigantesco que nós vivenciamos no Rio de Janeiro nessa semana. Vou oficiar aos órgãos responsáveis da Prefeitura do Rio, fazendo esse alertamento e lembrando que não adianta apenas uma semana ou trabalhar depois que o problema acontece. Drenagem é coisa séria e precisa ser trabalhado durante todo o ano. Tia Ju, muito obrigado por presidir essa sessão. Me coloco à disposição dos senhores e senhoras deputados e um bom dia e uma boa tarde a todos.